A história da humanidade ainda esconde muitos segredos que desafiam a lógica e a ciência. Se você gosta de descobertas proibidas e enigmas do passado, prepare-se para uma jornada impressionante. Número 1. Os mistérios das figuras de Acámbaro. Uma busca pela verdade. Na cidade de Acámbaro, no México, existe uma descoberta que balança as certezas da arqueologia. Em 1944, o alemão Waldemar Jules encontrou mais de 33 mil esculturas de cerâmica, as chamadas figuras de Acámbaro, representando desde humanos até dinossauros. Essa descoberta provocou uma avalanche de controvérsias. Os defensores das peças dizem que elas comprovam a convivência entre humanos e dinossauros, o que não só desmontaria a linha do tempo aceita pela ciência, como também traria implicações religiosas, questionando até a interpretação do Gênesis. Mas o outro lado dessa história é marcado por dúvidas. Muitos arqueólogos acreditam que as figuras são falsificações modernas. Jules Rudd, que era imigrante alemão, e Dennis Swift, um defensor do criacionismo da Terra Jovem, alegaram que essas peças provam que antigos povos, como os egípcios, conviveram com dinossauros. O arqueólogo Charles C. de Peso examinou as figuras e afirmou que eram forjadas recentemente. Mesmo assim, pesquisadores como Charles Hapgood e Don Patton, e até o autor Earl Stanley Gardner, mantiveram viva a chama da hipótese alternativa. Testes de datação complicaram ainda mais o cenário. Análises iniciais indicaram grande antiguidade, mas outras contradisseram os resultados. Pesquisas de Gary W. Carivaux e Mark Hans suspeitaram da temperatura de queima da cerâmica e da confiabilidade dos métodos de datação. As figuras de Acámbaro continuam como símbolo de um dilema. São relíquias autênticas de um passado esquecido ou fraudes cuidadosamente produzidas? A verdade segue enterrada entre suspeitas e fascínio. Número 2. Os segredos das pedras Dropa, um enigma interestelar. No coração das montanhas Bayan-Karaula, na China, um achado misterioso intriga pesquisadores há décadas. Em 1962, o arqueólogo Chipu Tei encontrou algo surpreendente. 716 discos de pedra granítica, conhecidos como as pedras Dropa, com símbolos que pareciam contar uma história de outro mundo. As inscrições, segundo alguns estudiosos, descreveriam a queda de uma nave extraterrestre ocorrida há cerca de 12 mil anos. Entre os vestígios também havia múmias com crânios alongados, alimentando ainda mais a teoria alienígena. Entretanto, muitos especialistas rejeitam a autenticidade das pedras. O etnólogo Jacques Vallée afirmou que tudo não passava de uma farsa. Recontagens posteriores da história misturaram ficção e realidade. E até hoje a legitimidade das pedras permanece em debate. Alguns estudiosos chineses afirmaram ter decifrado as inscrições e que elas relatavam a chegada dos Dropa, um povo alienígena que teria caído na fronteira sino-tibetana. As reações foram divididas, com ceticismo tanto na China quanto no Ocidente. Publicações soviéticas chegaram a afirmar que as pedras emitiam sons misteriosos e conduziam eletricidade. O próprio Chipu Tei, junto da enigmática pesquisadora Tsun Unui, foi alvo de dúvidas. A autenticidade da descoberta é contestada até hoje, principalmente porque nenhuma das pedras pode ser vista em museus ou coleções públicas confiáveis. O engenheiro austríaco Ernst Weger alegou ter visto as pedras em uma visita à China, mas também não apresentou provas concretas. As pedras Dropa permanecem como um dos maiores enigmas da arqueologia. Seriam evidência de um contato com civilizações de fora da Terra ou apenas criações engenhosas de culturas humanas antigas? Número 3. A descoberta misteriosa de Sayre, os crânios com chifres. Em Bradford County, na Pensilvânia, uma descoberta arqueológica no fim do século XIX levantou sobrancelhas, literalmente. Durante a década de 1880, um grupo de americanos encontrou um antigo monte funerário, onde estavam enterrados esqueletos humanos de proporções surpreendentes. Esses esqueletos, datados de aproximadamente o ano 1200 d.C., pertenciam a homens normais, exceto por um detalhe: crânios com protuberâncias ósseas semelhantes a chifres, com cerca de 5 centímetros localizados logo acima das sobrancelhas.
Além disso, esses indivíduos mediam mais de 2,10 metros de altura. A descoberta foi conduzida por figuras respeitadas como o Dr. G.P. Donahue, um dignitário do estado da Pensilvânia, A.B. Skinner, explorador do Museu Americano de Investigação, e W.K. Morehead, da Phillips Academy, em Massachusetts. Curiosamente, essa não foi a única vez que crânios cornudos foram encontrados na América do Norte. Ao longo do século XIX, registros de achados similares surgiram em locais como Wellsville, Nova York, e em uma comunidade de mineração próxima a El Paso, no Texas. Na antiguidade, os chifres tinham forte simbolismo de poder. Alexandre o Grande e até Moisés foram representados com chifres em algumas versões artísticas. Algumas interpretações religiosas apontam que até divindades como Yahvé foram ilustradas com essa simbologia. Esses crânios com chifres ainda são motivo de debate. Seriam anomalias genéticas, manipulações intencionais ou apenas fraudes? O mistério continua. Número 4. A cunha de alumínio de Aiud, tecnologia fora do tempo. Às margens do rio Muris, na Romênia, em 1973, escavadores encontraram um objeto desconcertante enterrado sob mais de 10 metros de areia. Uma peça metálica com formato de cunha, junto a ossadas de mastodontes. O mais curioso? O objeto era composto por 90% de alumínio, um metal que só começou a ser usado industrialmente a partir do século XIX. Ainda mais surpreendente, a peça teria pelo menos 10 mil anos de idade. Para que se produza alumínio, é necessário calor extremo, técnicas avançadas e conhecimentos metalúrgicos que supostamente não existiam naquela época. Diante disso, alguns pesquisadores sugeriram uma origem extraterrestre. O etnólogo romeno Florin Gheorghita foi um dos que levantaram essa hipótese. Céticos, por outro lado, acreditam que o objeto possa ter sido uma peça de maquinaria moderna que acabou soterrada junto aos ossos por acidente ou mesmo fraude. Em 1995, o artefato desapareceu da vista do público e foi transferido para um local de acesso restrito. Exames realizados em Cluj-Napoca e Iași indicaram a presença de metais complementares que reforçam a complexidade do objeto. Os ossos de mastodonte associados a ele datam de cerca de 11 mil anos, o que complica ainda mais a explicação lógica. Hoje, a cunha de alumínio de Aiud permanece como um verdadeiro desafio à arqueologia tradicional, despertando especulações que vão desde viagens no tempo até civilizações esquecidas com tecnologia avançada. Número 5. A Pedra. Decálogo de Los Lunas. Mandamentos no deserto americano. Voltemos aos anos 1880, nas proximidades da Hidden Mountain, cerca de 55 quilômetros a sudoeste de Albuquerque, no estado do Novo México, onde repousa uma rocha gigantesca com inscrições intrigantes. Conhecida como Pedra Decálogo de Los Lunas, esse bloco imenso contém escritos que lembram o antigo hebraico, parecendo uma versão condensada dos 10 mandamentos. A primeira menção conhecida foi feita por um jovem caçador de tesouros, mas foi somente em 1933 que o professor Frank Hibben, entusiasta de antiguidades, divulgou sua importância. Desde então, o artefato tem sido alvo de intensas discussões acadêmicas. Críticos apontam inconsistências na pontuação e erros gramaticais nas inscrições, o que levantaria suspeitas de fraude. No entanto, o linguista Barry Fell argumentou que esses erros são comparáveis a lapsos comuns em textos antigos e defendeu sua autenticidade, dizendo que a grafia corresponde ao hebraico arcaico. Se for verdadeira, a pedra pode indicar a presença de antigos israelitas em solo americano muito antes da chegada de Colombo. Essa ideia, no entanto, é tratada com ceticismo pela maioria dos historiadores. Por ser extremamente pesada, com massa estimada equivalente a mais de 80 carros, a pedra nunca foi retirada do local e permanece onde foi encontrada. Para visitá-la, é necessário pagar uma taxa de $25 ao Departamento de Terras do Estado do Novo México. A Pedra Decálogo de Los Lunas permanece envolta em mistério, apontando para um passado que talvez ainda não compreendamos por completo. Número 6. O Mapa de Piri Reis, cartografia fora do tempo.
Em 1929, durante reformas no antigo Palácio Topkapi, em Istambul, na Turquia, um grupo de historiadores encontrou um mapa surpreendente, datado de 1513, assinado por Piri Reis, um almirante e cartógrafo do Império Otomano. O mapa, desenhado sobre pele de gazela, apresenta detalhes impressionantes. Mostra com precisão as costas da América do Sul e da África, como se fossem peças de um quebra-cabeça perfeitamente encaixadas. Mas o elemento mais chocante é a representação da Antártida, 3 séculos antes de sua descoberta oficial e sem calotas de gelo. Como Piri Reis teve acesso a tais informações? No próprio mapa, há uma nota dizendo que ele usou várias fontes antigas, incluindo um suposto mapa de Cristóvão Colombo, que nunca foi encontrado. Muitos especialistas se perguntam como era possível, naquela época, obter dados tão precisos de regiões inexploradas. Teóricos afirmam que o mapa é evidência de uma civilização muito mais avançada ou até de conhecimento herdado de culturas anteriores perdidas. Hoje, o mapa de Piri Reis continua guardado como um verdadeiro tesouro na biblioteca do Palácio Topkapi, fora do alcance do público, um enigma em forma de cartografia, que continua a intrigar historiadores, arqueólogos e exploradores até os dias de hoje. Número 7. A Pedra Rúnica de Kensington, Sinais Vikings na América. No ano de 1898, no estado de Minnesota, Estados Unidos, um fazendeiro chamado Olaf Orman fez uma descoberta inesperada enquanto limpava seu terreno. Uma grande pedra presa às raízes de uma árvore, com inscrições misteriosas. Mais tarde batizada de Pedra Rúnica de Kensington, ela tem aproximadamente o tamanho de uma régua escolar, com a largura de uma tela de computador, mas é bastante pesada. Gravada com caracteres rúnicos, ela narrava a história de um grupo de godos e noruegueses que, no ano de 1322, teria explorado uma região chamada Vinlândia, muito antes de Colombo. Durante quase uma década, a pedra ficou sem explicação até que o tradutor Emer R. Holland decifrou as inscrições. Desde então, a autenticidade da pedra é debatida. Enquanto muitos estudiosos acusam o achado de ser uma falsificação, outros sustentam que seja prova concreta da presença viking na América do Norte. O cientista Scott F. Walter analisou a pedra com equipamentos modernos e encontrou indícios de envelhecimento natural na superfície, o que indicaria que ela esteve exposta ao tempo por vários séculos. Hoje, a Pedra Rúnica de Kensington está exposta em um museu em Minnesota. Mesmo sem consenso, ela continua a alimentar o debate sobre a verdadeira história da chegada dos europeus ao continente americano. Número 8. A Máscara Funerária da Sibéria. O segredo do crânio de carneiro. Na Sibéria, em 1968, o professor Anatoly Martinov descobriu uma máscara de argila em um túmulo da antiga cultura Chorsky, no Monte Funerário número 6. O que parecia ser apenas uma cabeça de barro, na verdade, escondia algo bizarro, um crânio de carneiro dentro da máscara. O achado, que inicialmente se acreditava pertencer a um guerreiro humano, revelou algo muito mais enigmático. Estudos recentes da professora Natalia Polosmak e do Dr. Konstantin Cooper sugerem duas possíveis explicações. A primeira, que a máscara substituía o corpo de alguém perdido em batalha ou em terras distantes, com o crânio representando simbolicamente sua alma. A segunda hipótese seria a de que o crânio de carneiro simbolizava renascimento ou mudança de status espiritual. A prática funerária associada envolvia uma espécie de mumificação parcial, em que os restos eram transformados em bonecos, moldando crânios com argila e adornando-os com traços simbólicos. Esses bonecos múmias eram depois colocados em pequenas casas de madeira e cremados em cerimônias elaboradas. A origem exata desses rituais ainda é um mistério. Porém, os detalhes encontrados sugerem uma tradição espiritual complexa, que pode reescrever o que sabemos sobre os povos antigos da região siberiana. Número 9. As Cavernas de Altamira, arte pré-histórica de tirar o fôlego. Perto da cidade de Santillana del Mar, na Espanha, esconde-se uma maravilha arqueológica que levou décadas para ser aceita. As Cavernas de Altamira. Descobertas em 1868 por Modesto Cubillas, elas só ganharam reconhecimento após os estudos do arqueólogo Marcelino Sanz de Saltuola, em 1880.
Cobertas por desenhos de carvão e pinturas policromadas de bisões, cavalos, veados e mãos humanas, as obras remontam a cerca de 36 mil anos, durante o período Paleolítico Superior. Apesar da beleza e complexidade das representações, a comunidade científica da época se recusava a acreditar que homens pré-históricos tivessem capacidade intelectual para criar algo tão elaborado. A desconfiança persistiu até 1920, quando pinturas similares foram encontradas em outras cavernas da região franco-cantábrica, forçando a comunidade científica a reconhecer a autenticidade de Altamira. Hoje, por razões de preservação, a caverna original está fechada ao público. No entanto, réplicas incrivelmente fiéis permitem que visitantes conheçam de perto esse espetáculo artístico ancestral, onde o uso da topografia natural da rocha criava efeitos tridimensionais impressionantes. As cavernas de Altamira não são apenas um museu de arte pré-histórica, mas uma ponte visual para as mentes criativas que viveram há dezenas de milênios. Número 10. Os monumentos maias e o esplendor de Tikal. No coração da Guatemala está Tikal, uma das cidades mais fascinantes da civilização maia. Suas estruturas monumentais, especialmente os templos em degraus que parecem tocar o céu, continuam a atrair visitantes do mundo todo. Mas o verdadeiro tesouro está no Parque Arqueológico de Quiriguá. Lá se erguem as famosas estelas maias. Colunas de pedra com até 10 metros de altura, ricamente talhadas com figuras e inscrições. Essas esculturas contam histórias de deuses, rituais e o cotidiano do povo maia, funcionando como verdadeiros livros de pedra. Diferente de metrópoles planejadas como as romanas, as cidades maias cresciam de forma orgânica. Cada construção refletia uma nova camada de sua história e cultura, revelando uma civilização que valorizava a arte, o comércio e a ciência. Caminhar por seus caminhos de calcário, as chamadas Sacbeobi, é como entrar em um labirinto de conhecimento milenar. A arquitetura maia não se limitava a templos e palácios. Ela incluía mercados, residências, escolas e centros cívicos. Essa visão ampla da cidade demonstra o compromisso dos maias com um modo de vida equilibrado entre o espiritual e o prático. Tikal e outras cidades maias se destacam como centros culturais comparáveis às cidades-estado da Grécia clássica ou às joias do Renascimento italiano. Um legado de inovação e beleza que continua a inspirar até hoje. Número 11. O Enigma de Glosel, história ou farsa? Na década de 1920, na pequena vila francesa de Glosel, o jovem Émile Fradin e seu avô, enquanto aravam a terra, encontraram uma câmara subterrânea repleta de objetos antigos. Cerâmicas, ossos, tabuletas com inscrições misteriosas e outros artefatos. O achado atraiu imediatamente a atenção de arqueólogos e causou intensa controvérsia. Alguns diziam que os itens pertenciam a uma civilização europeia muito antiga. Outros afirmavam que tudo não passava de uma farsa bem elaborada. A confusão foi tanta que o próprio Ministério da Cultura da França se envolveu e declarou que os objetos eram uma mistura de peças autênticas e falsificações. Dois estudiosos ganharam destaque no debate: Salomon Reinach, que acreditava na autenticidade dos achados, e o Abade Breil, que discordava. Eles realizaram escavações e chegaram a conclusões opostas, o que só aumentou a confusão. O caso acabou indo parar nos tribunais, com acusações de falsificação e difamação trocando de lado como em um jogo de xadrez. Mesmo com investigações posteriores, ninguém conseguiu resolver o mistério de Glosel de forma definitiva. Muitos dos objetos ainda estão guardados, desafiando gerações de especialistas. A vila tornou-se símbolo de como a arqueologia pode ser tão cheia de intrigas quanto um romance policial. Número 12. Cemitério Mesolítico revela segredos surpreendentes. Na Alemanha, arqueólogos descobriram um cemitério da Era Mesolítica com quase 8.500 anos de idade, revelando práticas funerárias surpreendentes para um povo caçador-coletor. Localizado em Grossfredenwald, o local trouxe à tona 9 esqueletos incrivelmente bem preservados. Entre os achados mais marcantes estavam os restos de um bebê de apenas 6 meses e o enterro vertical de um jovem de cerca de 20 anos. Este último foi sepultado de pé, segurando ferramentas de osso e sílex, algo completamente fora do comum para a época. Essa forma de sepultamento levantou especulações sobre contatos culturais com regiões distantes, como a Rússia, onde práticas similares foram registradas.
Os achados sugerem rituais complexos, com significado simbólico profundo, que desafiam a visão simplista sobre as comunidades nômades da época. Outro detalhe marcante é que 5 dos 9 esqueletos eram de crianças menores de 6 anos, o que reforça a importância de se estudar as condições de saúde e vida desses povos antigos. O local revela um momento de transição entre o nomadismo e a agricultura, um ponto de virada na história humana. O cemitério de Grossfredenwalde nos oferece uma rara janela para o passado, mostrando como os humanos lidavam com a morte e a memória muito antes do surgimento das grandes civilizações. Número 13. Crânios alienígenas no México. Deformações intencionais ou visitantes do espaço. Em 1999, moradores de uma pequena vila no estado mexicano de Sonora, durante a construção de um canal de irrigação, fizeram uma descoberta impressionante. Um antigo cemitério pré-hispânico com 25 sepulturas, das quais 13 continham crânios alongados e deformados. Os crânios tinham aparência tão peculiar que muitos os compararam a figuras de filmes de ficção científica. No entanto, os arqueólogos explicaram que essas deformações eram intencionais, resultado de práticas ancestrais em que as cabeças de bebês eram moldadas com tábuas ou faixas durante o crescimento. Esse costume era comum em várias culturas da Mesoamérica, mas essa descoberta empurrou sua fronteira mais ao norte do que se pensava. Além disso, 5 crânios apresentavam sinais de mutilações dentárias, indicando rituais estéticos ou religiosos. A arqueóloga Cristina Garcia Moreno, da Universidade Estadual do Arizona, destacou que, apesar das aparências, os esqueletos pertencem claramente a humanos. A presença de crianças com deformações cranianas levanta dúvidas sobre os possíveis efeitos colaterais dessa prática. O cemitério, conhecido como El Cementério, continha também joias feitas de conchas marinhas e cascos de tartaruga, sugerindo um ritual de sepultamento elaborado. A descoberta pode mudar a forma como entendemos a disseminação de costumes e contatos culturais entre povos antigos do México. Número 14. Cemitério de gigantes marsupiais na Austrália. No interior remoto da Austrália, uma escavação revelou algo gigantesco, literalmente. Em um sítio arqueológico chamado South Walker Creek, na região central de Queensland, foram encontrados os restos de cerca de 50 diprotodontes, marsupiais pré-históricos do tamanho de rinocerontes. Esses animais, parentes gigantes dos atuais wombats, chegavam a carregar humanos adultos em seus enormes marsúpios. A descoberta levanta novas questões sobre a convivência desses animais com os povos indígenas da Austrália e o motivo de sua extinção. Teorias antigas diziam que os humanos caçaram esses animais até seu desaparecimento. Outras explicações envolvem mudanças climáticas e práticas como o Fire Stick Farming, em que o fogo era usado para controlar a paisagem. Scott Hocknull, paleontólogo responsável pela descoberta, descreveu seu espanto com a quantidade e preservação dos fósseis. A área fornece evidências de uma rica interação ecológica entre os diprotodontes e outras espécies gigantes, como crocodilos enormes e lagartos megalanianos. Essa nova janela para o passado australiano pode ajudar a reescrever a história da megafauna e da presença humana no continente. Número 15. O mistério de Rongorongo, a escrita perdida da Ilha de Páscoa. Em 1870, 2 missionários encontraram, nos arredores de Roma, um artefato mais misterioso do que as famosas estátuas da Ilha de Páscoa. Uma pequena tábua de madeira com menos de 1 metro de comprimento, coberta por inscrições enigmáticas. Essa peça, chamada de tarra pelos especialistas, faz parte de um grupo raro de apenas 25 tábuas conhecidas do sistema de escrita Rongorongo usado pelo povo Rapa Nui. Os símbolos entalhados, cerca de 2.000 no total, distribuídos em 8 linhas de cada lado da tábua, são pictogramas representando figuras humanas, animais, plantas e formas geométricas. O texto é escrito em estilo bustrofedon reverso, ou seja, cada linha é escrita de cabeça para baixo em relação à anterior, exigindo que o leitor vire a tábua a cada linha. Curiosamente, quando os primeiros europeus chegaram à Ilha de Páscoa, em 1722, não relataram nenhuma forma de escrita no local. Só em 1864 surgiu o registro da existência dessas tábuas, quando o missionário Eugène Eyraud
relatou que o rongorongo era encontrado em casas e varas cerimoniais da ilha. Infelizmente, os segredos desse sistema se perderam com o tempo. Fatores como a escravidão imposta por peruanos em 1862, epidemias como a de tuberculose em 1867 e a influência dos missionários cristãos contribuíram para o apagamento dessa herança. Desde então, linguistas tentam decifrar o rongorongo com teorias que variam entre calendários, genealogias e cantos religiosos. Mas até hoje nenhum significado foi confirmado. O rongorongo permanece um dos maiores enigmas não decifrados da história. Essas descobertas arqueológicas e históricas, por mais controversas que sejam, continuam a nos fascinar e levantar perguntas que a ciência ainda não consegue responder por completo. Elas nos lembram de que o passado está longe de ser um livro fechado. Muito ainda pode estar escondido sob a terra, esperando para ser revelado. Seja você um cético ou um sonhador, uma coisa é certa: a história da humanidade é cheia de mistérios, e talvez, no fim das contas, o maior deles seja o quanto ainda não sabemos. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Continue por aqui e assista a mais vídeos clicando em um desses vídeos que estão aparecendo na sua tela.